4 anos atrás, Nick e Audrey saíram de férias que acabaram sendo uma cena de crime. Eles estavam de férias pela Europa, mas no final tiveram que resolver o grande mistério do assassinato de um milionário. O motivo do assassinato foi uma herança de milhões de dólares. Os anos se passaram e agora, em 2023, Nick e Audrey parecem ter pedido demissão do emprego e decidiram construir sua própria agência de detetives para ajudar pessoas necessitadas. Infelizmente, como ainda eram novos no ramo, tinham dificuldade em encontrar clientes. Uma noite, enquanto discutiam sobre o futuro de sua agência, eles receberam uma ligação de alguém desconhecido. Acontece que é Maharaja. Na ligação, Maharaja disse a eles que havia planejado seu casamento e os convidou para vir. Ele também disse a eles que não precisavam se preocupar com nada porque ele forneceria tudo o que precisassem. Audrey inicialmente se recusou a ir à festa de casamento depois do que eles vivenciaram há 4 anos, mas Nick continuou a convencendo e, eventualmente, Audrey concordou em ir à festa, já que ela não tirava férias há muito tempo. Quando chegaram à ilha particular de Maharaja, foram imediatamente recebidos por Maharaja e sua bela amante chamada Claudette, uma garota de Paris, França. Eles também conheceram o coronel, que desde o incidente há 4 anos, decidiu se tornar o guarda-costas de Maharaja, junto com outro guarda chamado Louis. Depois de conhecer alguns dos convidados, Maharaja acompanhou Nick e Audrey até a casa deles, que antes pensavam ser um quarto, acabou sendo uma vila, especialmente preparada para eles. Eles ficaram surpresos ao ver como a vila era magnífica. Nick e Audrey ficaram maravilhados com o teto automático da vila, um armário cheio de roupas caras, uma cama espaçosa, comida deliciosa e presentes para receber convidados especiais como eles. Na noite do casamento, Nick e Audrey ficaram maravilhados ao ver a grandeza do evento. Quando Audrey estava sozinha, um homem chamado Francisco a cumprimentou. Ele é um famoso jogador de futebol. Francisco foi convidado porque, além de famoso, também era acionista da empresa de Maharaja. Depois de conhecê-lo, Audrey e Nick pegam um pouco de comida para encher o prato, mas de repente, 2 mulheres se dirigem a Audrey por comer demais. Eles eram Sekou e Imani. Depois que os dois partiram, Audrey conheceu a irmã mais nova de Maharaja, chamada Saira, que estava pintando rena em sua mão. Saira confidenciou que sentava sozinha porque não gostava de festas lotadas como essa. Além disso, ela também sentiu que, quando seu irmão se casasse, ela não receberia a mesma atenção que recebia agora de seu irmão. No meio do papo apareceram Francisco, Sekou e Imani. Seguiu-se um debate entre eles e descobriu-se que nem todos tinham um bom relacionamento. Todos eles, incluindo Saira, nunca se deram bem desde o primeiro momento. Eles satirizaram uns aos outros sobre suas histórias passadas. Pouco depois, a anfitriã anunciou o próximo evento, ou seja, dançar juntos para dar as boas-vindas ao noivo. Como Maharaja é indiano, eles dançaram uma dança de estilo indiano, como nos filmes de Bollywood. No meio da dança, todos dividiram a formação para formar um caminho no meio, e da cortina, Maharaja apareceu montado em um elefante, mas seu comportamento era um pouco estranho. Até que no meio da multidão, de repente, Maharaja caiu no chão, e uma faca foi cravada em suas costas. Quando a tampa do rosto foi aberta, descobriu-se que não era Maharaja, mas Louis. Como detetives, quando os outros entraram em pânico de medo, Nick tomou a iniciativa de correr imediatamente para fora do local em busca do verdadeiro Marajá. Ao chegar à praia, viu Maharaja sendo feito refém pelo sequestrador em um barco. Ele tentou pegá-los, mas o sequestrador atirou nele e correu para escapar. Enquanto isso, Audrey tirou algumas fotos de coisas suspeitas, como um chale queimado com manchas de sangue. Pouco depois, Nick voltou e reuniu todos. Ele havia analisado a situação e concluído que se alguém tentasse sequestrar alguém tão rico quanto Maharaja, essa pessoa não trabalharia sozinha. Como um deles escapou da ilha com Maharaja, a outra pessoa ainda pode estar por perto. Pode ser um dos convidados, ou talvez um dos mais próximos dele. Pode ser Saira, Francisco, Sekou, Imani ou até Claudette. Eles começaram a se acusar, pois nunca acreditaram um no outro, mas Nick os acalmou e disse a todos para não deixarem a ilha até que o culpado fosse encontrado. Depois disso, Nick e Audrey voltaram para sua vila. Eles bloquearam a porta da frente com uma mesa e um grande vaso para garantir que o culpado não pudesse entrar, mas pouco antes de dormirem, alguém bateu na porta. Eles ficaram com medo no começo, mas acabaram descobrindo que era o Francisco. Ele explicou que o culpado deve ser Claudette. Ele explicou que Claudette já foi uma garota pobre e se casou com Maharaja por causa de sua riqueza, mas infelizmente, antes de se casar com Maharaja, ela foi forçada a assinar um acordo que mencionava que ela não tinha o direito de exigir nada
nada que pertencesse a Maharaja se eles acabou divorciado. Claude a acusou de ser a culpada depois de concluir que ela estava desesperada para sequestrar o próprio marido para reivindicar todo o dinheiro dele como resgate. Em meio à explicação, alguém bateu na porta novamente. Eles entraram em pânico e mandaram Francisco se esconder no armário enquanto abriam a porta. Acontece que era Claudette. Ela implorou freneticamente que encontrassem seu marido o mais rápido possível. Vendo-a tão ansiosa, Audrey a abraçou, mas Audrey acidentalmente segurou uma arma nas costas de Claudette e imediatamente pensou que o que Francisco disse a eles estava certo, mas de repente, Claudette alegou que o culpado deveria ser Saira ou Francisco. Claudette disse a eles que Maharaja mimava muito Saira e por ter medo de perder toda a atenção de seu irmão, ela poderia acabar sequestrando seu próprio irmão. Enquanto isso, ela também explicou que Francisco também pode ser o culpado porque Maharaja descobriu o segredo obscuro de Francisco que ele tentou encobrir e que temia que o segredo acabasse sendo revelado a todos. Nick e Audrey ficaram confusos sobre se deveriam acreditar em Claudette ou Francisco. Pouco depois, outra batida foi ouvida na porta. Eles imediatamente disseram a Claudette para se esconder atrás de um grande vaso de flores. Quando abriram a porta, era Saira. Ela imediatamente acusou Claudette do sequestro. Audrey e Nick ficaram confusos e decidiram pegar um pouco de comida na mesa enquanto ouviam Saira. Mas antes que ela pudesse explicar qualquer coisa, mais uma vez, alguém bateu na porta. Eles então disseram a Saira para se esconder em outro quarto. Quando a porta foi aberta, Sekou e Mani estavam lá. Eles então disseram a Nick e Audrey que tinham certeza de que Francisco era o culpado. Acontece que Francisco acabou de enfrentar 85 acusações por dormir com centenas de mulheres e precisava de dinheiro para pagar todas as acusações. Francisco não aceitou o que acabará de ouvir e saiu do armário para desmentir tudo aquilo. Ele então acusou Sekou e Mani do sequestro. Ele disse que Sekou era ex de Maharaja e ela não podia aceitar que Maharaja se casasse com Claudette. Depois de ouvir isso, Claudette e Saira saíram de seu esconderijo e uma intensa discussão aconteceu entre elas. Ao ouvir o tumulto na sala, o coronel e suas tropas entraram para verificar a situação. Quando a situação se acalmou, o celular de Claudette tocou de repente. Ela acabou de receber uma mensagem de voz de uma pessoa desconhecida e, quando a ouviram, era do sequestrador. Era uma ameaça de matar Maharaja se algum deles ousasse chamar as autoridades. O sequestrador também pediu resgate e explicaria os detalhes na manhã seguinte. Depois de ouvir o correio de voz, Nick encontrou sua esposa dormindo e, de repente, sentiu-se tonto e desmaiou. Na manhã seguinte, Audrey acordou em pânico e imediatamente acordou Nick. Ela disse a ele que, aparentemente, a comida naquela noite estava misturada com drogas. Eles então foram para a praia depois que o coronel chamou todos para se reunirem lá. Eles ficaram confusos ao serem chamados à praia quando, de repente, Miller, um detetive de primeira classe, e alguns de seus homens saíram do mar. Aparentemente, depois de receber a notícia sobre o sequestro de Maharaja na noite passada, Miller decidiu fornecer ajuda para encontrar o culpado. O coronel tinha certeza de que alguém como Miller é o homem certo para lidar com o caso. Naquela manhã, exatamente às 7 horas, todos se reuniram para ouvir a ligação do sequestrador. Eles foram instruídos a preparar 70 milhões de dólares em resgate e entregar o dinheiro durante a noite em Paris, na França. Naquela noite, após preparar o resgate e chegar a Paris, Miller deu a Audrey uma arma e o celular de Claudette por ser o único meio de comunicação que o sequestrador entraria em contato. Quando tudo estava pronto, Miller ordenou que saíssem do carro e caminhassem para não serem suspeitos. No ponto de encontro, o sequestrador apareceu com uma van e ordenou que entrassem. No meio da viagem, um dos sequestradores mudou o acordo inicial. Ele ordenou a entrega imediata da mala com o dinheiro do resgate, mas Nick recusou. Em vez disso, ele algemou a mala em sua mão enquanto pedia que o levassem ao Marajá se quisessem o dinheiro, assim como o acordo inicial, mas um deles pediu ao outro homem que cortasse a mão de Nick para pegar a mala. Ao ouvir isso, o instinto de luta ou fuga de Nick entrou em ação. Ele atacou os sequestradores. Todos os sequestradores estavam mortos e não sabiam onde Maharaja estava preso. De repente, Miller apareceu e pediu que entregassem a mala. Nick, sem suspeitar, entregou imediatamente a mala, mas depois que Miller saiu, Audrey começou a ficar desconfiada. Ela suspeitava que tudo isso fosse um plano de Miller para conseguir todo o dinheiro, mas quando os dois olharam pela janela, o carro de Miller explodiu e a acusação estava errada. De repente, um cara misterioso apareceu e levou as malas.
Nick e Audrey tinham certeza de que o homem deveria ser o culpado, mas de repente, um caminhão apareceu e atingiu a pessoa. Uma pessoa mascarada saiu do caminhão, pegou a mala e saiu imediatamente. Para não perder a noção, Audrey memorizou a placa do caminhão. Quando estavam prestes a partir, Nick e Audrey viram a notícia que informava que ambos eram fugitivos após serem suspeitos de serem os mandantes do sequestro de Maharaja. Eles ficaram chocados ao ver isso, mas de repente, Nick se lembrou do inspetor francês que ajudou no caso deles há 4 anos. Eles correram para encontrar o inspetor. Ao se encontrarem, Nick contou todo o incidente do sequestro de Maharaja e pediu a ajuda do inspetor para que ele ajudasse a rastrear a localização do caminhão que eles viram antes. Depois de ouvir a explicação, o inspetor concordou em ajudá-los, mas pediu que amarrassem suas mãos para que parecesse que ele foi forçado deliberadamente a ajudá-los. O inspetor não queria arruinar sua reputação só porque foi acusado de ajudar um fugitivo. Após ser rastreado, o inspetor finalmente conseguiu encontrar a localização de seu caminhão. Nick e Audrey foram imediatamente para lá. Assim que chegaram ao local, ficaram surpresos ao se depararem com uma mansão. De repente, Sekou e Imani apareceram e os ameaçaram com uma arma. Eles foram então levados para a mansão onde Sekou explicou que eles não eram os culpados. Só levaram a mala porque precisavam do dinheiro. Do nada, Sekou de repente atirou em Imani e disse que ela não era mais necessária. Para apagar todos os vestígios, ela decidiu incendiar todo o local, mas de repente, Imani, que estava morrendo após levar um tiro, atirou em Sekou e a matou imediatamente. O fogo aumentou depois disso, mas felizmente Audrey e Nick conseguiram escapar. Na rua, Audrey ligou para o inspetor que estava interrogando Saira, Francisco, Claudette e o coronel. Audrey ali ordenou que todos se reunissem no restaurante da Torre Eiffel porque haviam concluído o caso e que um deles era o mandante do sequestro. Depois que todos se reuniram no restaurante, assim como 4 anos atrás, Nick e Audrey começaram a sequenciar os eventos um a um. No meio da análise, de repente Maharaja saiu do elevador. Ambos ficaram confusos e felizes em ver Maharaja, mas o sorriso desapareceu de repente no momento em que Maharaja mostrou que havia uma bomba em seu corpo. Maharaja disse que a bomba explodiria se Nick não jogasse o dinheiro do resgate no elevador, mas em vez de fazer o pedido, Nick não pareceu se importar. Ele explicou calmamente as pequenas pistas que encontrou durante a investigação. Nick ainda garantiu que o sequestrador não ousaria detonar a bomba. Ele sabia que o sequestrador estava lá com eles. Quando a contagem regressiva estava prestes a terminar, Nick revelou a todos que o sequestrador... Como Nick disse, Miller não se atreveu a detonar a bomba porque ele estava lá. Ele então apareceu e ameaçou matar todos eles se Nick se recusasse a entregar a mala. Nick tentou ganhar tempo perguntando como ele sobreviveu à explosão do carro. Miller então disse a eles que explodiu seu carro deliberadamente para evitar suspeitas, mas antes que o carro explodisse, ele entrou no porta-malas à prova de explosão que havia preparado antes. Em meio ao pânico, alguém visitou o restaurante e tentou pedir comida. Quando a atenção de Miller foi desviada, Nick correu para agarrar o gatilho. Infelizmente, o esforço de Nick falhou e o inspetor foi baleado acidentalmente. Quando Miller estava prestes a fugir usando uma corda, Audrey imediatamente pulou e agarrou o corpo de Miller sem hesitar. Vendo sua esposa em perigo, Nick correu para alcançá-la no último andar. Nick tentou atirar em Miller, mas errou. Ele então tentou ganhar tempo novamente desafiando Miller para um combate corpo a corpo. Enquanto isso, depois de amarrar uma corda em seu corpo, Audrey tentou escapar escada abaixo com a mala, mas Miller a derrubou e ela foi enforcada na corda. Nick de repente atacou Miller. Felizmente, Audrey conseguiu se salvar. Enquanto isso, Miller, que estava irritado, ordenou que seus homens no helicóptero atirassem em todos no restaurante. Ele então continuou a lutar contra Nick. Pouco depois, Audrey voltou e tentou atirar em Miller, mas ela acertou Nick. Quando ela viu um rolo de corda perto de Miller, ela teve uma ideia. Ela atirou na corda enquanto Nick amarrava a outra ponta da corda nas costas de Miller. Miller foi puxado pela corda e mergulhou direto na hélice de seu helicóptero. O helicóptero colidiu com a torre e caiu no rio, matando todos os passageiros. Pouco depois, a ambulância e a polícia chegaram para proteger o local. Quando todos se reuniram, Audrey viu que a mão de Saira parecia estar gravemente ferida. Saira a convenceu de que era apenas tinta de henna desbotada que ela usou no casamento de seu irmão. Ao ouvir isso, Audrey sentiu que algo não estava certo. Quando ela trabalhava no salão, ela já usou tinta de henna e sabia 100% que, se a tinta de henna fosse aplicada na pele por dias, a tinta secaria e não desbotaria.
Audrey também lembrou do casamento. Depois que Maharaja foi sequestrado, ele tirou uma foto de um chale queimado que estava coberto de sangue, e ela viu que a mancha na mão de Saira tinha a mesma cor do sangue no chale. Audrey tinha certeza de que Saira era um dos culpados pelo sequestro de Maharaja, e depois de ser constantemente encurralada, Saira finalmente admitiu que ela era a mente por trás do sequestro de Maharaja. Ela também foi quem contratou Miller e seus homens para sequestrar Maharaja com o dinheiro do resgate como pagamento. Ela queria se livrar do próprio irmão para ficar com toda a herança para si. Quando todos estavam desprevenidos, Saira imediatamente agarrou a arma da polícia e tentou atirar em Maharaja, mas felizmente, o coronel saltou e bloqueou a bala com o braço. Claudette então bateu na cabeça de Saira e a fez desmaiar. Tudo finalmente acabou. Nick e Audrey mais uma vez conseguiram resolver um grande caso. Na manhã seguinte, antes de voltar para a América, Audrey e Nick caminhavam apreciando as belas vistas da cidade de Paris quando, de repente, o enviado do Marajá veio dar-lhes um telefone celular. Pelo telefone, Maharaja disse que tinha um pequeno presente como presente de agradecimento para Nick e Audrey por salvarem sua vida. Descobriu-se que o pequeno presente que Maharaja deu foi um saco cheio de dinheiro no valor de 10 milhões de dólares em dinheiro. Enquanto ria, Maharaja também disse que se o dinheiro acabasse mais tarde, eles poderiam vender a bolsa por 3 milhões de dólares porque a bolsa é feita de pele de animal rara. Após o término da ligação, eles continuaram a apreciar a beleza de Paris, esperando que, no futuro, não enfrentem mais nenhum caso. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.